Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor Jesus, buscamos através dessa oração envolver todos os corações que se unem para te suplicar amparo, proteção e misericórdia. Volta, Pai, o teu olhar para nossos lares e famílias. Vibra em nossos corações e em nossas mentes a tua paz e o teu amor. Envia, Senhor, teus mensageiros da cura para que nesse instante possam vibrar sobre todos os irmãos e irmãs enfermos a cura necessária para o corpo físico e espiritual. Que assim seja. A fé de uma criança. Conta-se que na África Central, num abrigo improvisado por missionárias, uma mulher entrou em trabalho de parto. E apesar de todos os esforços da equipe, ela não resistiu e morreu logo após dar à luz a um bebê prematuro. Sua filhinha de 2 anos começou a chorar e não havia o que a pudesse consolar. Naquela localidade não havia eletricidade e, portanto, era complicado manter o bebê vivo sem uma incubadora. O bebê foi colocado em uma caixa e envolto em panos de algodão. Bem depressa, alguém foi alimentar o fogo para aquecer uma chaleira de água para a bolsa de água quente. Mesmo morando na linha do Equador, as noites eram por vezes frias e sopravam aragens traiçoeiras. Logo, descobriram que a única bolsa para água quente do orfanato estava rompida. Meu Deus, o que fazer? Pensou a responsável com uma certa apreensão. Providenciou para que o bebê ficasse em segurança, tão próximo quanto possível do fogo, e à noite, para proteger o bebê das lufadas de vento frio, orientou para que as moças dormissem entre a porta e o bebê. Na tarde seguinte, a missionária foi orar com as crianças do orfanato e, para incentivar as orações, fez uma série de sugestões e contou às crianças a respeito do bebê. Explicou da dificuldade em manter o bebê aquecido e explicou que a bolsa de água quente também era necessária, que sem isso o bebê poderia morrer de frio se não fosse aquecido adequadamente. Mencionou ainda a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar pela ausência da mãe. Então, uma menina de 10 anos se ergueu e orou em voz alta. Por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Amanhã, talvez já seja tarde, porque o bebê pode não aguentar. Por isso, Senhor, manda hoje, ainda hoje. E Deus, já que o Senhor está cuidando disso mesmo, por favor, manda junto uma boneca para a irmãzinha dele, para que ela saiba que também a amas de verdade. A missionária nem conseguiu dizer assim seja, e começou com pensamentos na racionalidade dos adultos. Poderia Deus fazer aquilo? O único jeito de Deus atender o pedido da menina seria por encomenda via correio. E ela lembrou que estava na África Central há 4 anos e nunca havia recebido uma encomenda postal de sua casa. E mesmo que alguém tivesse a ideia de mandar um pacote, quem pensaria em mandar uma bolsa de água quente para um local na linha do Equador, onde normalmente o clima é quente? Naquela mesma tarde, um carro estacionou no portão do orfanato e deixou um pacote de 11 quilos na varanda. As crianças do orfanato rodearam o pacote e 40 olhos arregalados acompanharam a abertura daquele pacote. Eram roupas coloridas e cintilantes. Haviam ataduras, caixinhas de passas de uva
e farinha. E bem no fundo, uma bolsa de água quente novinha em folha. Ruth, a garota que pedira a bolsa na oração, gritou: se Deus mandou a bolsa, mandou também a boneca. E mais uma vez, a missionária vacilou. Será? Será que é possível? E lá estava ela, uma boneca linda e maravilhosamente vestida. Olhando para a missionária, a menina Ruth, entusiasmada, perguntou: posso ir junto com a senhora, levar a boneca para aquela menina, para que ela saiba que Deus a ama muito? Pois é, o pacote foi enviado há 5 meses, por iniciativa de uma ex-professora da missionária que resolveu enviar uma bolsa de água quente sem nem mesmo saber o porquê. Uma das suas auxiliares, ao fechar o pacote, também sem saber o porquê, decidiu mandar uma boneca. Tudo isso 5 meses antes, em resposta à oração de uma menina de 10 anos que acreditou fielmente que Deus atenderia a sua oração ainda naquela tarde. Minhas irmãs, meus irmãos, é muito difícil para todos nós essa fé. E muitos de nós ainda duvidamos que Deus é onipresente e onisciente. Nos falta o que aquela menina tinha de sobra: fé, uma fé inabalável. E Emmanuel nos diz em uma linda página, se tivermos fé, que todos nós encontramos de quando em vez em nossa jornada evolutiva calamidades e contratempos que nos afetam a vida. Conflitos do sentimento recrudescem, ou seja, tornam-se mais intensos, agravando-nos as aflições. Enfermidades surgem, originando obstáculos. Desarmonias renascem na nossa equipe doméstica, no nosso meio familiar. Empreendimentos promissores entram em fracasso. Prejuízos nos golpeiam de chofre. Aí desaparecem os amigos. Nossas palavras, muitas vezes, são interpretadas de forma infeliz e, por conta disso, conquistamos adversários gratuitos. Surgem discórdias que nos conturbam a marcha. Nossas esperanças falham. Provações nos chegam em pencas. Desastres ocorrem, transformando-nos o caminho. Injúrias e pedradas caem sobre nós. Incompreensões ferem-nos o espírito. Lutas e desafios desabam em nossas trilhas de experiência. Ampliam-se as inquietações. Entretanto, nos diz Emmanuel, que atravessaremos incólume, ou seja, sãos e salvos, essas sombras e lágrimas, tribulações e empeços diversos, se tivermos a coragem de conservarmos a fé, reconhecendo em todas as circunstâncias de nossa jornada que nada somos, nada podemos, nada realizamos, nada temos e nada sofremos sem a devida permissão das leis de Deus. Então vamos juntos com Bezerra de Menezes em sua oração da fraternidade, rogando: Senhor, somos uma só família, de corações a se articularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a sermos mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que sejamos cada um de nós a complementação do companheiro naquilo em que o companheiro esteja em carência. Se um tropeçar, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro companheiro necessitar descansar, ampara-nos, a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa, sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento
para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. Que nos convertamos em ouvidos atentos para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. Que sejamos convertidos na tranquilidade para os que venham cair na discórdia e em compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste, dá, Senhor, que o clarão da tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma só família, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço na alegria imortal para sempre. Que Jesus nos abençoe a todos. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas, que assim seja.